Fala, fiel, tudo bem com vocês? Craque Neto reagindo aí, né, à chegada do Diniz no Timão. E a verdade é o seguinte, né, aparentemente aí não foi aprovado por grande parte da torcida não. Obviamente todo mundo vai torcer, vai apoiar, né, mas o Neto já mandou um recado, porque no Corinthians não é assim que funciona, não é chegar com aquela arrogância toda, descendo a lenha na mídia e tudo, porque realmente vai ficar complicado se ele comprar uma briga aí com a mídia do Corinthians, né? Então vamos estar reagindo aí, o Craque Neto trazendo números, possibilidades aí para esse trabalho do Fernando Diniz, onde ele pode levar o time do Corinthians. Rapaziada, o vídeo pegou fogo, então vou pedir a vocês para já deixar o like, se inscrever no canal para não perder nada do que acontece aí no Timão, tá bom? Depois a gente volta com mais notícias e tudo aí envolvendo a vida. Nós dá um pá daqui, pá de lá. Antes disso, você gostou da contratação em relação ao Fernando Diniz e quais informações que você tem, Marília, que hoje nos Donos da Bola a gente deu informação que você foi a primeira jornalista a cravar, o que isso é muito legal e também quem não cravou também tá tudo certo. Neto, eu fico surpresa porque durante muito tempo o Diniz teve muita rejeição pelo jeito que ficou famoso, o jeito Diniz de jogar. Entretanto, desde que foi anunciada o distrato, né, a demissão do Dorival Júnior ontem à noite, as primeiras ligações que eu já fiz já eram dois nomes apenas, Tite e Diniz. E no caso do Tite, assim como foi com o Emiliano Dias, o Ramonzinho, necessitaria que ele entrasse em contato com o Corinthians depois dos últimos dois não. Isso não aconteceu ontem, então quando amanheceu o dia já era o Diniz. O primeiro contato e o único oficial do Corinthians foi com o procurador do Diniz. O Diniz já deu sim imediato, que gostaria de abrir negociação. E essa negociação foi muito rápida, com o Marcelo Paz e com o Stabile liderando. Mas a verdade é que o grupo que apoia o Stabile também quis o Diniz e tem um voto muito importante nessa história toda, que é do quarto poder do Corinthians. Dias atrás, quando quase o Dorival caiu, o presidente da Gaviões da Fiel, o Alê, postou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que ele era contra a volta do Tite. E ontem, em contatos informais entre a direção do Corinthians, que está louca por um apoio depois de toda a confusão que está acontecendo interna em relação aos presidentes do conselho, presidente da diretoria, e com uma eleição ali no horizonte no final do ano, o veto ao Tite tornou o nome do Diniz o único nome a ser negociado. Não havia nenhuma possibilidade, até onde eu apurei, de técnico estrangeiro, principalmente porque o Corinthians não tem no Sub-20 um técnico que poderia assumir essa semana, e é uma semana muito importante, de estreia da Libertadores e de Clássico no domingo, que é meu aniversário, não pode perder, por favor. Então, era importante... Seu aniversário é domingo? Então tem que ganhar. Fazer bolo pra você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Vamos lá. Pelo amor de Deus, Diniz. Meu Deus. Assim, a pergunta pra você, Quesada, que tava lá com a seleção brasileira, ele foi treinador da seleção brasileira, fez uma média desgraçada com o Neymar, pegou o helicóptero junto, não foi? O Corinthians, meu irmão, não é a seleção brasileira. O Corinthians é diferente do Vasco, o Corinthians é diferente de todos os times que você dirigiu. E você é corintiano, porque eu sei que você é corintiano. Porque você começou no Juventus, do Borracha, você é um menino gente boa, eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que você é um bom cara, eu sei que você é um bom pai, eu sei disso. Eu sei da sua índole. A sua índole é uma índole legal. Não tem esquema com o negócio de jogador. O único cara que... Não que você tem esquema, não. O único cara que você levou, aquele goleiro, acho que para 10 times, sempre levou. Felipe Alves. Não foi o Sidão, não. Que jogou no Alves. Felipe Alves. Foi o único jogador que você levava ele para tudo quanto era jogo. Mas tá tudo bem. Você é um cara decente. Você é um cara estudioso. Só que o Corinthians é o Corinthians, meu irmão. Não adianta você vir depois de você vir aqui, querer dar pau na imprensa e chegar. Não vai. Vai assim que você vai começar errado. Então vai na humildade, escuta o Mauro, escuta os caras que trabalham lá, conheça o Corinthians, porque o Corinthians está numa coisa tão horrível politicamente que o Dorival Júnior conseguiu, com a sua maestria, com a sua educação, com a sua visão. Porque quando o Dorival Júnior deu pau, ele segurou o André. Quando o Dorival Júnior quis fazer aquilo que deveria fazer, os jogadores derrubaram ele. Então, Fernando Diniz, presta atenção que você vai estar num clube que você ama, que você é corintiano pra caramba. Eu joguei com você no Corinthians, da Excel. Você é um bom cara, só que você tem que mudar o seu comportamento. O Corinthians não tem elenco pra jogar do jeito que ele treina e do jeito que ele joga. Isso é minha pergunta pra você, Quesada. Sim. Por favor.
Eu concordo com você, craque. Agora você, como apresentador, você pode falar isso sem problema nenhum, porque você não vai cair. Quando o Dorival falou isso, e na semana passada na conversa com a torcida passou essa informação para os jogadores de que o Dorival entendia que com esse elenco o Corinthians não ia conseguir chegar tão longe, tirando as Copas, no caso no Campeonato Brasileiro. Então, o Dorival falou a verdade. E às vezes falar a verdade, você paga por falar a verdade. O Dorival está falando só aquilo que... Aqueles caras que estavam no avião aí, eles ficaram sabendo que estourou a turbina? Sim. Vocês viram onde foi lá? Aí os caras estavam junto com a mulher lá, não sei o que, ele começou a ver, preciso falar as verdades por cima. Já falou antes. Tudo as verdades no avião, pousou. Falou, ai meu Deus, perdi o casamento. Não, mas era brincadeira. Era brincadeira, eu não falei nada disso. Tem verdade que é dura. Não, mas é o seguinte, às vezes a gente cobra os homens do futebol, né, quem faz o futebol, por não falar a verdade. O Dorival falou aquilo que nós, cronistas, falamos, que o elenco do Corinthians é limitado. Para fechar meu breve comentário, o Diniz vai chegar aqui, ô Diniz, você não vai chamar o Memphis de perninha, né? Você não vai dar a chave. Se fizer isso, você cai no dia seguinte, né? Você não vai dar a chave pro Memphis, porque o Dorival Júnior deu a chave pro Memphis, o Marcelo Paz deu a chave pro Memphis, todo mundo deu a chave pro Memphis do Corinthians. O argentino não deu e caiu? Não jogou, o argentino não deu e caiu. E foi campeão paulista. E outra coisa, o Abel dá a chave, o Renato Gaúcho dá a chave. Não. Então, aonde o Memphis está esse ano? Qual é a parada dele? Holanda. Um gol, uma assistência. Holanda. E contratou 2 jogadores, foi pra Holanda, depois foi pra Madrid, de Madrid voltou pra cá, foi lá no jogo, ficou do lado do Pedro Silveira, que é o cara que fez o contrato pra ele, 24 passagens de executiva, né? Você dá aí na sua empresa 24 passagens pro seu CEO, você dá 5 milhões por objetivo, do jeito que você deu pro Memphis, por isso que você é amiguinho dele, deu camarote pra ele, os outros jogadores não têm camarote, vocês deram camarote pra ele. Então é o seguinte, qual é a ideia do Fernando Diniz, que hoje na Rádio Bandeirantes, só um minuto, daqui a pouco você mostra aí, é o seguinte, hoje na Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, porque eu durmo aqui, eu tava dormindo, eu durmo aqui, eu moro aqui, eu vivo aqui, na verdade eu amo esse lugar aqui. Eu amo mesmo, cara. Eu tenho uma paixão pela Band que é impressionante. E a gente fica triste quando pessoas saem daqui. Pessoas como o Neri, por exemplo. Né? O cara que tem quase 40 anos de Band, né? Que saiu. Então, o programa hoje eu dedico para você, Neri. Para você e para as pessoas que infelizmente saíram. Que faz parte da profissão, faz parte da empresa. A gente tem que respeitar e a gente tem que trabalhar. Quem não quiser trabalhar no apito final, só pedir para não vir. Nos Donos da Bola é a mesma coisa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, quando estiver trabalhando comigo, eu ia falar uma coisa, rolinha, não, é isso mesmo, é pau dentro, não tem pra ninguém, meu irmão. Quem não quiser, tá tudo certo. E a gente vai vendo as pessoas que estão aí junto com a gente. É difícil a gente perder os amigos que nós perdemos hoje? Mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar firme e fazer a Band crescer mais ainda. Você falou que ele pode fazer um grande trabalho nos Donos da Bola hoje, porque tá ali o Osmar Stabile, tá ali o Fernando Diniz e tá ali o Marcelo Paz. Craque, boa noite. É um prazer estar com você aqui também, né? Além da Rádio Bandeirantes, Donos da Bola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Marília, faz tempo que não via. Verdade, a Rádio Bandeirantes, nós contratou o Sérgio e o Leandro Guerreiro, os Donos da Bola. Tá contratado nosso, eu contrato mesmo. É um prazer, obrigado, Neto. O que eu penso sobre o Diniz é que ele sempre fez um trabalho muito bom de início, mas ele precisa de tempo para montar suas equipes e fazer o estilo dele. Então, eu acho que no Corinthians não tem tempo para isso. Ele vai ter que chegar e já mostrar trabalho. Tanto é que ele já se apresenta e já vai fazer o trabalho dele. Então, eu acho que o time está treinado para sair jogando, como ele gosta. É um time que tem a posse de bola, jogando no Corinthians, na arena do Corinthians. É um time muito rápido, ágil. Eu acho que é a cara do Diniz. Eu acho que se ele colocar realmente a metodologia que ele está acostumado, tenho certeza que agora é a hora dele mostrar um belo trabalho para aquilo que ele faz no futebol brasileiro, porque para mim, ele que começou com esse trabalho de sair jogando com a bola, né? Ele que implantou isso, então o Diniz merece todo esse respeito, que ele não fica muito tempo desempregado, é um bom profissional. Agora, falta realmente um clube que dê essa oportunidade para ele. Vamos lá então. Godoy, a saída do Dorival Júnior, a entrada do Fernando Diniz, ele já dá treino amanhã,
lá no Dr. Joaquim Grava, ele já viaja com a equipe para Argentina, ele já fica no jogo do Palmeiras, ele não se escondeu. Muitos se escondem. Ele não se escondeu, ele já vai dar treino amanhã. Eu tenho informações que ele já conversou com a maioria das pessoas que trabalham no Corinthians e, ao mesmo tempo, ele já sabe, ele disse, olha, eu assisti todos os jogos do Corinthians, eu assisto futebol pra caramba, eu já enfrentei o Corinthians 4 vezes, eu sei do potencial do Corinthians, né? E aí é uma oportunidade para ele também, no meu ponto de vista, dele mostrar uma coisa que ele não mostrou ainda, que é o quê? Um time mais organizado, um time que é onde sabe marcar. Um time aonde que sabe perder, como é o time do Abel Ferreira. Qual a ideia da saída de um, a entrada de outro? E por sinal, o Dorival Júnior, ele tem quase 11 meses de Corinthians, ganhou 2 títulos. 2 títulos. E um nacional, hein? Ganhando de Cruzeiro, ganhando de Vasco, ganhando de Atlético Paranaense, ganhando de Palmeiras. Não, tudo bem, aí eu vou chegar na Supercopa. Aí um jogo só Supercopa, foi lá e ganhou do Flamengo e era para ser os 4. 2 títulos ele ganhou. Ele fez o Mateuzinho jogar melhor, ele fez o Matheus Bidu jogar, ele fez o Breno Bidon jogar de uma outra função, ele descobriu o André. Isso é o Dorival Júnior, num dos piores momentos da história do Corinthians. Aí chega o Fernando Diniz, que é completamente diferente dele. Qual a ideia que você tem, grande Godoy? Craque Neto, o importante nisso daí é que é um técnico brasileiro. O Corinthians acabou optando por um técnico brasileiro. Eu acreditava muito que seria um técnico estrangeiro e argentino por causa do diretor que está lá, o executivo que está exercendo essa função lá. O Fernando Diniz tem a oportunidade no Corinthians de melhorar o currículo da carreira dele, porque ele está com um currículo bem negativo em relação aos trabalhos realizados em 3 grandes clubes do futebol brasileiro. É a mais derrota que vitória, a gente mostrou hoje nos donos da bola. E a chance dele também mostrar que é possível e eu acredito que ele tenha evoluído também, pessoalmente, verdade, como profissional e como pessoa, porque aquele tratamento que ele passou, aquelas imagens que estão registradas aí, de descontrole emocional no momento de orientar os seus jogadores, de conversar com os seus jogadores, essa é a chance que o Corinthians também está lidando e ele pegou, porque ele tem confiança no seu trabalho, tem confiança em si, de mostrar que também ele consegue evoluir como pessoa e como profissional. Ele tem condições, com o grupo de jogadores que o Corinthians tem, de fazer jogar melhor. Porque esse grupo só está jogando o que está jogando porque não queriam continuar trabalhando com o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior só não fez esse grupo jogar melhor porque também não queria continuar no Corinthians. Porque se quisesse continuar, teria feito e estaria fazendo esse time jogar mais. O Fernando Diniz vai jogar no primeiro momento, esse grupo vai render mais e será melhor coletivamente do que estava sendo com o Dorival Júnior. Ó, Fernando Diniz, 2017, 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Mais derrota. Clube Atlético Paranaense, 2018, 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Que, por sinal, em 2018, ele vestiu a camisa do Guarani como treinador e largou o Guarani. E foi para o Atlético Paranaense, depois de 5 dias. 2019, 59 jogos, 25 vitórias, 15 empates, 19 derrotas. Mais derrotas, né? Muito louco isso. 2020, 53 jogos, 27 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Eu já gostei, né? Aí depois, 2021, São Paulo, Santos e Vasco. 45 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 19 derrotas. Muito mais derrotas. Aí Fluminense, 44 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Aí é onde ele ganhou o ano da vida dele e principalmente a notoriedade em relação a ser um treinador de ponta, que até então ele não era. Era só o esquema, ou era a visão do que ele jogava taticamente. Aí ele veio e arrebentou. Que aí foi 39 vitórias, 14 empates e 25 derrotas em 78 jogos e ele conseguiu a Libertadores, certo? Aí ele foi pro Fluminense e aí Cruzeiro, 44 jogos, 13 vitórias, 14 empates, 17 derrotas. Essa é a minha grande crítica ao trabalho dele. Ele é um time vulnerável, um time que toma muitos gols e perde toda hora, né? Os números estão aí. Aí no Vasco, 45 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 19 derrotas.
Aí ele veio pro Vasco de novo em 2026. 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, a desconfiança dele e da maioria das pessoas é se ele vai ter essa visão de entender que o Corinthians é diferente nesse sentido. Marília Ruiz, até porque 2 volantes para nós é o que nós gostamos. É vida, pois é. A questão do esquema que ele gosta de jogar, ou a forma como ele torna o futebol uma coisa lúdica e é para se divertir, então, não é. Não é exatamente, é para competir. E aí eu divirjo dele, quando ele acha que o futebol é para se divertir, quando eu acho que o futebol competitivo profissional é para competir. Acho que esse número de derrotas também a gente mostra como foram as campanhas. No caso do São Paulo, por exemplo, quando ele desponta, o time tem 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro do ano da pandemia, o time desmonta. Contra o Bragantino. E aí perde para o Internacional, tem 7 pontos de liderança, e aí ele é atropelado pelo Internacional, que depois é atropelado pelo Flamengo naquele ano. O Rogério Ceni é campeão brasileiro. A questão é que o trabalho rapidamente rui. E aí tem a questão pessoal. Primeiro o vestiário se apaixona por ele, e depois ele perde o vestiário quando ele começa a pegar no pé de um jogador ou outro. E hoje em dia a relação com o jogador é muito diferente, ela é quase infanto-juvenil. Ai, meu Deus, não pode ferir suscetibilidades. Não pode, não sou a favor de ser grosseiro, ou rude, ou assédio moral, não é isso. Mas jogador de futebol, principalmente no Corinthians hoje em dia, tem dono do vestiário. Então, ele vai ter que plantar ali a sementinha da paz, da mãozinha, fazer cirandinha, aquela coisa que ele gosta. Vamos lá, eu quero mostrar agora para vocês, e aí eu vou mostrar pro Godoy, pro Quesada, pro Sérgio e também para você que tá ligado aqui, junto com a gente no apito final, para que a gente possa mostrar para vocês tudo isso. Ô, Magrão, qual que é a sua ideia em relação ao Diniz, Magrão? Principalmente nesse sentido, você que é um baita do comentarista, um baita de um líder dentro do campo, sempre foi liderança maravilhosa. Qual a ideia sua nisso que a gente falou, nessa transformação do Dorival Júnior para o Fernando Diniz? Aconteceu aí também no Internacional, né? O Abel teve que ir aí trouxe o Pessolano, aí vem o Roger Machado, já vai bem no São Paulo. Qual a ideia que você tem? Qual a visão sua em relação ao Fernando Diniz? Craque Neto, boa noite a todos. Sérgio, que eu não vejo há muito tempo, jogamos quase 5 anos juntos. Eu tenho um pouco de dúvida, assim como a Marília, em relação ao trabalho do Diniz, o modelo de jogo dele, como ele vê futebol e como é a essência do Corinthians, como o corintiano entende futebol. Então eu tenho só um pouco de dúvida em relação ao trabalho do Diniz. Porque é um trabalho que sustenta muito em cima de jogar, de propor o jogo. E esse time do Corinthians não tem jogadores para isso. O Corinthians hoje, o que se viu nos últimos jogos, é um time sem alma. Vai falar, queria derrubar o treinador? Não sei se é isso, mas é um time sem alma. E essa proposta de jogo que o Diniz tem, eu não sei se encaixo. Eu torço para dar certo, por ser um treinador brasileiro, por ser o Diniz. Mas o que ele vem mostrando ao longo da carreira dele é que ele é imediatista. Ele inicia bem o trabalho, mas depois o trabalho dele sucumbe na gestão de grupo. E a gente sabe que o Corinthians é um grupo difícil de gerir, principalmente porque, como tu mesmo falou, deram a chave do clube para alguns jogadores, que os jogadores se acham maior que o clube. Então, esse é os 2 problemas que eu acho. É a gestão de grupo do Diniz e, principalmente, o Diniz, a forma de jogar, que eu acho não se encaixa com o que é a essência do Corinthians. Vamos lá, esse é o grande Magrão. Daqui a pouco a gente fala também em relação ao Palmeiras, né? Em relação ao São Paulo, que hoje nos donos da bola, o Godoy disse que foi pênalti pro Corinthians contra o Internacional, né? E eu quero esse lance aqui para mostrar pro Brasil inteiro. E também que não foi, que foi falta no jogador do Bahia em relação ao gol na equipe do Palmeiras e Bahia. A gente vai mostrar isso pro Godoy também falar sobre isso. O Sérgio, o Quesada, a Maria e o Magrão, cada um dá a sua opinião pro Brasil inteiro, diga-se de passagem. A gente vai colocar a fala do presidente da Gaviões da Fiel, né? Que ele disse uma coisa que é muito louca isso, né? Olha, os jogadores do Corinthians derrubaram o Dorival Júnior. Mas que convicção que o Alê disse isso? Porque na sexta-feira eles foram lá cobrar os jogadores e ele entendeu, e a torcida do Corinthians entendeu também, e a maioria entendeu também. Essa imagem aí é linda, nossa, hein? Essa imagem aí, eu não sei se tem outro programa de televisão
que tem uma imagem tão bonita quanto essa, né? Na grua, nas câmeras invertidas, naquilo que a gente tem que fazer de uma maneira bem legal. Parabéns a todo mundo que está transformando a Apito Final num programa incrível. A gente só está começando. A gente está no 5º programa, o 5º só. Então a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer e a gente vai continuar consolidar a nossa audiência. E para você de Ilhéus, para você de Porto Alegre, para você do Amapá, para você de Belo Horizonte, para você de Rio Preto, para você de Serquilho, né? Para você de Jacarezinho, para você de Amparo, para você de Pedreira, para você do Brasil inteiro. Aqui não é essas conversas mole que vocês veem aí, não. E aí o Alê deu essa entrevista. Coloca aí pra gente ver, aí eu pergunto pra vocês o que vocês acham e depois a gente vai colocar também a pressão por parte da torcida organizada em cima de alguns jogadores. Não deveria ser só pra 4, 5 não, viu? Vamos lá, coloca aí, Cascão. Vamos lá. Tá aí o Danilo, da 97, né, da Energia. Danilo que trabalhava na dos Impedidos. Acho que é a primeira vez que eu fiz a matéria lá com o Fred, que foi aquela cobrança de falta que ele fazia, eu arregacei com ele. Destruí ele. Destruí mesmo. Destruí. De um jeito incrível. Foi a maior audiência que esse Desimpedidos teve aí. Eu saí com dor na virilha, dor nas costas, não ganhei 1 centavo, não ganhei nem um almoço. E eles encheram o rabo de ganhar dinheiro com as cortar, né? Porque eu não sabia muito bem disso. E tá tudo certo. Hoje eu não dou entrevista, mas nem pro capeta se descer, eu dou entrevista e faço essas coisas, mas com ninguém. Qual a ideia dessa pressão? O que você pensa, Sérgio? A pressão do torcedor. O torcedor, ele vive intensamente o clube e com certeza ele sabe o que acontece internamente. Mais que nós, Mais né? que nós. Então é importante sim, o jogador se sente na obrigação, às vezes, de dar uma entrevista ou até mesmo dar uma satisfação quando é necessário. E aí, como ele falou, que existe liderança. Então, quando tem os líderes, tem que realmente conversar com os torcedores, mostrar a cara, realmente, e você dar satisfação, porque você representa um clube onde tem uma torcida que é onde você tem que representar. Então, é importante dizer que existe uma liderança, mas essa liderança não está chegando a mostrar a cara. Então, você nota que até a torcida sabe que esse time realmente falta liderança, né? Vamos lá, Queçada, você que foi e que é um dos maiores repórteres. Eu não sei porque tem pi, pode tirar o pi aí. Nós estamos 11 horas da noite, ó. Os caras no Big Brother, os caras fazem suruba, os caras arregaçam, negócio pra cima, negócio pra baixo, e nós não pode falar um negocinho, rapaz. Um pizinho aí, você vai, lembra que eu tinha malhação, é beijo de língua pra cá, beijo pra lá, é mulher, aí o que tá acontecendo? Aí você bota na novela, é um traindo o outro, aí não pode botar ator, pode deixar sem pi, eu que tô mandando, bota aí, bota o áudio, eu que tô mandando. E é isso que são mesmo, tá certo a torcida? Vamos lá, Queçada, qual a ideia sua dessa... Então tá aí, fiel, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte bem bacana, muito informativo, o craque Neto aí falando, né? Falando poucas e boas pro Diniz, que chegou agora, mas vai ter que se provar porque aparentemente não vai contar aí com o apoio de grande parte da torcida, que sabe ali, né, que o Diniz vem muito questionado da forma que saiu do trabalho que deixou ali no Vasco. O Corinthians se encontra numa situação ali na tabela um pouco desconfortável, né, 16ª posição com 10 pontos. Então, assim, precisa pontuar o quanto antes. Vem de uma sequência muito, muito ruim. Não tem vitória em nenhuma dos últimos 5 jogos. Então, assim, realmente o Diniz vai precisar chegar, botar esse time para atuar de forma ali mais convincente, para que chegue os resultados e com resultados ele consiga ter paz para trabalhar, né? Porque a princípio o que ele vai precisar realmente ali é de resultado, é de chegar, vencer, tirar o Corinthians daquela zona ali complicada, que muita gente está nesse receio aí, né? Um campeonato diferente, é um campeonato que tem uma grande parada no meio, então é de suma importância, tá pontuando aí, tá chegando
chegando a somar pontos o mais rápido possível, porque o Corinthians tem um time competitivo, é um elenco ali que obviamente não faz jus a brigar lá embaixo, pelo contrário, tem tudo para poder estar, quem sabe, sonhando em beliscar a Libertadores, uma vaga direta, mas o problema é que tem que encaixar, né? Tem que encaixar esse time, e esse ajuste aí não tinha acontecido mais com o Dorival, que realmente aí não aguentou a pressão, caiu. Então agora é tudo na mão do Diniz. Rapaziada, o corte foi esse aí, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo aí, valeu!